é minha. Essa tem uma distância em relação à pessoa que fala, porém essa distância não é tão grande quanto aquele cabideiro. Então, esta caneta, essa garrafa rosa e aquele cabideiro, certo? Que fique bem claro. Então, vocês precisam também saber dessa regra de quando utiliza este, esse e aquele, concordando em gênero, certo? Ou em número. Gênero, masculino ou feminino, número singular ou plural. Primeiro ponto. Isso em relação às classes de palavras. Olhem a coesão. Sem falar no processo de pontuação. Isso também utilizando elementos coesivos que possa dar continuidade entre um parágrafo e outro, como no segundo parágrafo. De fato, de fato, vírgula, o acesso à educação, então conta-se esse de fato. No terceiro parágrafo, ela utiliza ademais, mas poderia ser também além disso, certo? É necessário verificar, esse é necessário faz parte da oração subordinada substantiva, certo? Então, são critérios que você vai precisar utilizar de maneira exímia, de forma eficiente, esses recursos coesivos que a gente tem no próprio processo da norma padrão. E aí vocês precisarão sim da gramática como suporte, certo? Como suporte da norma padrão. Lembre-se que a linguagem falada é uma e a linguagem escrita é outra. A linguagem falada, a questão da oralidade, a gente pode utilizar segundo uma linguagem descritiva, a partir da região, a questão da variante linguística, certo? É possível? É. Não vai entrar em inadequação em relação a esse processo. Porém, quando se trata da norma padrão enquanto escrita, aí a gente precisa realmente da gramática e fazer dela nossa Bíblia diária. Todo aluno que se preze precisa ter um dicionário em mãos, bem próximo, e além do dicionário, sim, a gramática. Pode ser uma mini gramática, pode ser uma gramática, pode ser um livro, certo? Do 9º ano, que geralmente tem os principais suportes, ou qualquer outro livro que seja a sua base para tirar essas dúvidas, ou ainda até o próprio Google, que é a ferramenta de pesquisa. O fato é que vocês precisam dar essa seleção em relação ao repertório, e isso faz parte de repertório. Quando chega no último parágrafo, que é o parágrafo de encerramento, ela utiliza o elemento coesivo portanto. Ah, professora, mas só tem esses? Não, durante todo o texto tem vários. Nesse último tem portanto, por meio de, além de, certo? Possibilitando, que é um gerundismo, certo? Dentre outras situações, dentre outros recursos coesivos. Então, vamos lá. A coerência é a harmonia dessas ideias, desses recursos coesivos, durante todo o texto. Uma harmonia quer dizer que não haja um entrave entre uma ideia e a outra, certo? Não adianta você dizer os indivíduos sem indicar que se trata desses mesmos indivíduos que pertencem à sociedade brasileira. Então seria um disparate se vocês colocassem sociedade americana, digamos assim. Não tem uma harmonia, uma coerência diante do tema que foi exposto, que foi proposto, que é especificamente aqui no Brasil, certo?
Entenderam, não é? Ótimo. Vamos lá. O texto escrito respeita os direitos humanos? Foi isso mesmo? Já respondemos. É a quinta questão. A coesão textual faz progredir o texto. Por exemplo, retomando e ou ampliando expressões, empregando termos sinônimos. Em relação ao termo surdos do tema, como isso se dá no texto 1? Pronto. Colocou aqui coesão textual, associando, certo, a progressão do texto para que ganhe coerência, sentido, retomando ou mesmo ampliando expressões, empregando termos o que sinônimos para que não haja repetições de palavras. Se bem que ela utilizou algumas repetições, mas tudo bem, não é? Faz parte. Um deslize não faz mal a ninguém. O ruim são vários deslizes, que não foi o caso dela. Então, nesse caso, em relação ao termo surdos do tema, como isso se dá no texto 1? Quais foram outras palavras sinônimas que a candidata utilizou para que não pudesse repetir o termo surdos? É isso que está sendo perguntado. Então, coloquem aí. O texto 1 inicia-se por uma expressão abrangente. O texto 1, repetindo, inicia-se por uma expressão abrangente. Vírgula. Abre aspas. Indivíduos portadores de alguma deficiência, fecha aspas, vírgula, para, vírgula, em seguida, vírgula, destacar os surdos, entre aspas, vírgula, tema da proposta de redação, ponto de segmento. Na sequência, vem retomado pela expressão sinônima, entre aspas, deficientes auditivos, vírgula, voltando-se a utilizar o termo, entre aspas, surdos, até a finalização do texto. Tudo isso aí, gente, certo? Tudo isso. Beber um pouco d'água, ou melhor, um pouco de água, certo? Posso continuar? Posso, não é? Sexta questão. Releia a seguir o primeiro parágrafo do texto 1 e responda, 2 pontos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o hábito de realizar o exercício com vocês, eu fiz a leitura e ainda pontuei oralmente os 2 pontos, não é? Mas vocês sabem que eu faço isso para vocês acompanharem a resposta da questão. Mas diante de uma leitura não é necessário falar 2 pontos, vírgula, ponto de segmento, nem ponto final, nem muito menos a, para confirmar que é um A que tem acento grave, um A craseado, certo? É A apenas. Releia a seguir o primeiro parágrafo do texto 1 e responda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Apesar do amplo contingente populacional e dos avanços, nos direitos dessa camada da sociedade, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena, sobretudo os surdos, ponto de segmento. Esse cenário desafiador demanda
a adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público e de instituições formadoras de opinião, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Letra A. Quais expressões desse parágrafo explicam o tema Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil? Quais são essas expressões que explicam o tema do Enem? Então anotem aí, quais são elas? Posso? Sim ou não? Letra A. O tema é explicitado, vírgula, principalmente, vírgula, pela quantificação das pessoas com deficiência no Brasil. Certo? Coloquem aí, ó, tipo um travessão, certo? Travessão, abre aspas, 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência, fecha aspas, coloca o travessão novamente, e, vírgula, posteriormente, vírgula, pela sua qualificação como, entre aspas, cenário desafiador, ponto final, certo? Posso, letra B? Letra B. Vamos lá. Tem um... Não, tem não. Pensei que tinha um grampo em cima da palavra. Quase, mas dá para ver. A primeira frase. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Pode ser entendida como argumento de autoridade? Explique. O que é um argumento de autoridade? É um argumento que não pode ser contradito, certo? É um argumento verídico. É um argumento que silencia qualquer objeção, uma vez que, diante desse argumento, é algo que é conferido, confirmado, digamos assim. E aí, refletiram, pensaram um pouquinho? Coloquem agora a resposta. Posso? Posso, gente? Sim ou não? Sim? Vamos lá. Letra B. As expressões não. Letra B. Citar a fonte, travessão, abre aspas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fecha aspas, travessão, constitui um tipo de argumento de autoridade, vírgula, pois o leitor não pode contestar o fato. Ponto final. Foi o que eu acabei de comentar com vocês. É algo que não pode ser contradito, certo? Principalmente quando vem de um órgão tão, como é que eu posso dizer? Tão firme, digamos assim, no que se refere às pesquisas, certo? Tem muita credibilidade o IBGE, certo? Entra geralmente em estatística diversas, mas o IBGE é algo que é bem detalhista em relação aos fatos, aos números, a ampliação das pesquisas aqui no Brasil, certo? Vamos lá. Letra C. As expressões amplo contingente populacional dessa camada da sociedade e esses brasileiros retomam qual expressão anterior? Explique. Amplo contingente amplo contingente populacional dessa camada da sociedade
E esses brasileiros retomam qual expressão anterior? Explique. E aí, coloquem aí na resposta de vocês no caderninho. As expressões amplo contingente populacional, coloquem aspas a partir de amplo e finaliza depois, do populacional. Vírgula, abre aspas, mais uma vez, dessa camada da sociedade, fecha aspas, como tá aí, hein, na pergunta. E, abre aspas, esses brasileiros, fecha aspas, retomam a expressão anterior, abre aspas, 45 milhões de indivíduos, 45 milhões de indivíduos, colocaram? É isso aí mesmo. Portadores de alguma deficiência no país, fecha aspas e ponto final. Tudo isso, gente, certo? Tudo isso. É isso aí mesmo. Letra D. A expressão sobretudo os surdos inclui ou exclui os surdos entre os 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país? Sobretudo também é uma coesão, é um elemento coesivo. Ele vai restringir ou generalizar, vai incluir ou excluir, soma ou subtrai, pegando a linguagem do gancho matemático. E aí, sobretudo, os surdos. Comenta-se antes da questão da deficiência das pessoas que são portadoras de deficiência no país, certo? Comenta sobre isso no parágrafo. E agora a pergunta, certo? Se diante dessa informação, sobretudo os surdos, inclui ou exclui? Inclui, não é, gente? Inclui ou exclui? E aí? Pois é, coloquem aí a resposta. A expressão entre aspas, isso, sobretudo os surdos, é inclusiva dos surdos entre os, abre aspas, 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país, fecha aspas e ponto final. Como eu disse, inclui, não é? Sobretudo, é um elemento coesivo de inclusão para destacar uma parcela dessa população que pertence aos 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência. É isso mesmo. Letra E. Releia a última frase do parágrafo. Garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Eu reli essa frase, pediu para a gente reler. Em sua opinião, essa frase contém a tese defendida no texto? A tese. Lembre-se que um texto dissertativo argumentativo é marcado assim pelo tópico frasal. O tópico frasal, gente, é uma ideia principal que vai reger todo o texto, em que você vai embasar suas ideias em cima dessa tese que você levantou. Nessa tese, precisa ter obrigatoriamente a proposta, em verdade, certo? Do tema que foi lançado. Lembram do tema que foi lançado? Irei reler. Vamos lá para esse tema. O tema foi esse: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Diante disso,
Essa última frase defende essa ideia? Claro que sim. Primeiro, nas palavras finais das duas últimas palavras, tem o quê? Deficientes auditivos, certo? Que são palavras sinônimas, expressão sinônima de surdos. Garantiu uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Ou seja, ela formou sim a tese dela, dizendo que é necessário a eficiência em relação aos serviços que visa diretamente a essa clientela específica, aos deficientes auditivos. Então, verdadeiríssimo. Vamos lá. A tese, agora vocês coloquem aí a resposta. A tese defendida no texto pode ser entendida como é preciso, abre aspas, garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos, ou melhor, auditivos, corrigindo aí o número da palavra, no plural. Fecha aspas, repetindo. A tese defendida no texto pode ser entendida como é preciso, abre aspas, garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos, fecha aspas, vírgula, visto que a argumentação é construída para denunciar e propor medidas para melhorar a vida dos surdos, ponto final, certo? Então isso com certeza confirma a tese que foi defendida por ela, certo? Dúvidas? Algumas? Nenhuma? Gente, caso haja alguma dúvida, por favor, anotem aí, certo? No caderno. Lembre-se que teremos mais algumas aulas desse nivelamento, dessa sequência didática, e será um momento para que a gente tire essas dúvidas. Agora, se vocês anotarem, ou melhor, se vocês não anotarem, não tirarão a dúvida e possivelmente levarão essa dúvida para a avaliação semanal ou mesmo a sequência didática que será estabelecida também como critério no simulado bimestral, certo? Então, tenham cuidado aí com essas dúvidas. Anotem aí no caderninho de vocês, no exercício mesmo, acima, abaixo, nas laterais das margens. Anotem de lápis para que você também destaque essa anotação para tirar essa dúvida comigo em sala, na aula presencial da gente da próxima semana, certo? Vamos lá. Posso passar para a próxima questão? Sim? Bem, vamos lá. Essa foi uma das questões que eu pedi para que vocês fizessem em casa. Não foi isso? Eu só não lembro se foi da 7ª até a 15ª. Se eu não me engano, foi, não foi? Sim, se eu não me engano, foi. Da 7ª até a 15ª. Vamos lá. Releia o segundo parágrafo do texto 1 e responda as questões de 7 a 11. De fato, o acesso à educação pelos indivíduos surdos é assegurado pela Constituição de 1988 e pelo mais recente Estatuto da Pessoa com Deficiência. No Brasil, entretanto, há uma discrepância entre o que é defendido por tais instrumentos jurídicos e a realidade excludente vivida por essa população. Esses indivíduos sofrem diariamente com a escassez de materiais didáticos adaptados e com a insuficiente formação de profissionais, que, muitas vezes, são capazes, ou melhor, são incapazes de oferecer uma educação em Libras. Além disso,
Grande parte dos brasileiros desconhece tais legislações, o que dificulta a inclusão plena dos deficientes auditivos e evidencia uma atuação negligente do Estado. Vamos lá. Aqui foi o parágrafo de desenvolvimento, certo? Reli juntamente com vocês. Ao se iniciar o parágrafo com de fato, produz-se efeito de letra A, dúvida, B, incompletude, C, explicação, D, certeza, E, finalidade. E aí? Já conseguiram detectar a resposta? Sim ou não? Sim, não, sim. E qual foi a resposta? Finalidade? Não. Lembre-se que finalidade precisa indicar principalmente aqueles conectivos da oração subordinada adverbial final. Desculpe. A fim de, para que são os principais elementos coesivos, certo? Esses dois conectivos. Então, não indica a finalidade. Explicação, porque, devido a, também não. Dúvida,